O mal do século quando o assunto é sexo, que se chama pornografia. Eu falo que ele é um mal, assim, gigante, porque eu nunca conheci ninguém, eu volto a falar, eu nunca conheci ninguém nessa caminhada que eu tenho com Jesus, um amigo, ou uma amiga, a gente não fala geralmente disso, mas um amigo que trombou comigo e falou, não, eu não sei o que é isso, eu nunca... É um mal que ele se alastrou de uma forma, mas nos anos 90, 80... quando eu era adolescente, criança, nos anos 90, era mais difícil para você ter contato com isso. Você tinha que batalhar, você tinha que ir numa banca de revistas, você tinha... Hoje, com a tecnologia, isso se tornou assim, se você digitar uma coisa errada no Google, já aparece alguma coisa. É terrível, tá escancarado hoje, né? Esse vocês acreditam que tem sido um problema pontual, eu amo essa palavra, um problema pontual na vida de muitas pessoas? Vocês encaram esse tipo de problema? Como que é isso? Sim, de 40 alunos, 30. Porque não é muito nas mulheres, né? Mas também acontece. Porque a mulher que ela não é sincera e ela não tem um relacionamento saudável com o homem, ela já acessou um nível de moralidade, ela acaba se masturbando sozinha porque ela não aguenta. E para não fazer coisas piores, ela vai nesse âmbito, porque para ela é menos pior diante de Deus. Mas é um problema que acontece muito. Eu acredito que, como pastor e líder, os pastores e líderes precisam olhar para isso, fazerem os encontros voltados para quê? Para a cura da alma. Aonde que abriu esse acesso? Aonde que começou? Lá na infância, vendo um vídeo pornográfico do pai. Acontece muito de escutar os pais fazendo sexo. Tem pais que dormem no mesmo quarto que os filhos, acham que os filhos estão dormindo. O inconsciente está pegando, está escutando. A sensação, a energia, a frequência. Você que é músico, que entende frequência, sabe que aquela frequência vai invadir o ambiente. Aquela criança, inconscientemente, dentro dela, está sendo violentada, abusada por aqueles pais. E aí, quando a gente vai tratar, é aquilo que eu perguntei pra você. Você sabe que você comeu há um ano atrás? Não. Nesse dia, onde você estava? Não sei. Mas dentro de você existe uma memória que reteu a questão sensorial, a questão de frequência, a questão de som. Então, muitos casos hoje que a gente vai tratar é porque escutou os pais. Então, se é um homem, ele vai fazer aquilo com a mulher de uma forma distorcida, porque quem apresentou para ele? Só que a criança, quando vê o pai ou a mãe naquela situação, ele pensa que está agredindo, ele pensa que está violando, está acontecendo alguma coisa ruim, a minha mãe está gritando, ou o que está acontecendo? Então, a primeira mensagem que tem é o quê? Isso não é bom. Isso é muito ruim. Né? Eu encontrei com uma mulher há 2 dias que queria me conhecer daqui do programa, ela estava desesperada por ajuda. Ela falou, não gosto de sexo, eu faço por fazer. E aí a gente vai analisando por quê? Porque escutava os pais. Então aquela primeira mensagem, sexo não é bom. E aí você tem que desprogramar, levar no princípio, falar, não, sexo é bom, vamos caminhar por aqui. Então é um problema assim gigantesco que não é falado, mas precisa. Parar de ministrar outras coisas. Vamos tratar a alma. É a alma que precisa de tratamento. Então, vamos falar de pornografia, vamos falar de masturbação, vamos falar do que incomoda. Só que isso... Como que eu vou falar de uma coisa que eu não domino? Então, nós, pastores e líderes, precisamos ser preparados para isso e falar disso até que isso acabe. Porque vício é um vazio. Vazio do quê? De algo que me fez falta. O que me fez falta? Então, a gente está apto para receber essas pessoas. E o lesbianismo, né? O homossexualismo. Então a gente não vai chegar e falar, não, você está errado, você vai para o inferno, você vai perder a salvação. Não, eu vou apresentar Jesus, eu vou... Tem um caso na escola, fala, vocês não me cobram isso, vocês não me pedem isso. Não, nem vou. Isso foi uma verdade que foi apresentado para você. Nunca eu vou falar que o satanista, o bandista é errado, se aquilo foi apresentado como uma verdade. Né? Mas tem crente que é muito chato, ele é muito chato, muito insuportável. Você tem que batizar, você tem que crer, você tem que confessar. Eu creio em um tempo que a gente vai transbordar de Cristo, que as pessoas vão falar, eu quero. Onde você congrega? E é isso que tem acontecido com nós. Onde vocês congregam? Onde vocês estão? Onde vocês moram? O que vocês fazem? O que vocês comem?
que vocês lêem? O que vocês fazem? E a gente traz a pessoa para o nosso dia a dia. Porque quem nos assiste acha que a gente tá lá em cima, que a gente não vai responder, que a gente é famoso. Não, eu faço questão de tomar um café, de conhecer. E falar, não, isso aqui é normal. Vamos falar do nosso Cristo? Eu tive experiências em São Paulo, a primeira casa que a gente chegou, e uma pessoa quis nos hospedar lá, sabendo que a gente ia visitar uma pessoa, a outra quis nos hospedar, e a outra quis fazer um jantar para nós. E aí ela falou assim, pastora, agora eu sei o que Maria sentiu quando Cristo entrou naquela casa. Você imagina que responsabilidade para mim? Então eu engoli e falei, Jesus, obrigado. É isso, é fazer Cristo conhecido através das suas ações, através do seu comportamento. Porque eu trato o marido dela, falou assim, eu tava em ponto de me separar. Meu casamento ia acabar, e meu marido melhorou. Então, assim, esse transbordar de Cristo. Então, a gente não vai precisar ficar, quer aceitar Jesus? Quer batizar? Vamos pra igreja? Não. Então, pior coisa é quando a pessoa não vai uns dias e ela se depara, tá desviado, irmão? Não apareceu lá? A pessoa vai ficar com raiva. Por quê? Porque isso é chato. Então falta senso, falta empatia, falta conhecimento. E por isso que o povo perece. E aí a gente tá nessa grande bolha de vício, onde ninguém estoura, onde ninguém quer falar. Mas eu creio muito num tempo de muito libertação para o Brasil e para as demais nações. Eu também. Olha, você disse uma coisa aqui que me chamou a atenção, que eu queria reforçar esse assunto. Vamos lá. Um casal que ele mora numa casa pequenininha. Ele tem um filho, ele tem uma filha. Ele mora numa casa de um quarto. Só tem, é o que mais tem aqui no Brasil. Um quarto, ou, né? A criança dorme dentro do quarto deles. Foi colocada uma cama dentro do quarto. Eu, enquanto você falava, eu fiquei tentando imaginar. Eu não consigo acreditar, Yuri, que tem alguém que, quando tá na atividade sexual com o filho dentro do quarto, se comporta que nem a banda Sepultura dentro do quarto. Não é possível que tenha né? Mas vocês podem falar melhor que eu falo de sons, né? Só que uma coisa preocupa nessa história. Até a energia em silêncio, até aquilo que está sendo, vamos dizer assim, mais cauteloso por parte do casal, é um perigo eminente para a criança? Muito. Questão de frequência, em questão de energia, em questão sonora, aquele fluido do corpo naquele lençol, às vezes cai esperma. Só que as pessoas ignorantes, eu falo ignorante por falta de conhecimento, acham que a criança não está ouvindo porque ela está dormindo, mas ela está. Teu ouvido não fecha quando você dorme. Então, as memórias inconscientes, aquilo que você está ouvindo vai gravar. Só que, por que a pessoa vai morar num quarto? Porque como que ela tem um filho e vai ficar naquilo? Então, já fala da escassez, já fala de uma vida não planejada, de algo que aconteceu. E aí as pessoas entram em conflito. E digo mais, a gente já teve caso de um marido não tá nem aí, o filho tá aqui mamando e ele tá fazendo sexo. E ele querer sexo. E aí os níveis aumentar ao ponto da criança estar mamando aqui, ele está mamando do outro lado, porque ele sentia prazer naquilo. E existe uma lei agora, eu não vou saber dizer, mas eu trago isso na ministração, que é muito importante eu trazer a lei, porque as pessoas só acordam com a punição, né, da cadeia ou de multa. Tem pais que começam fazendo sexo, mas daqui a pouco, se uma criança ele levanta no berço, no quarto, começa a olhar, isso é um crime. É um crime. Só que daí aqueles pais começam a desenvolver prazer porque aquela criança inocente está olhando. E aí o prazer dobra. E aí o negócio fica mais profundo. Então, se acontece isso com o seu filho, você não sabia, a partir de hoje você sabe. A minha orientação para você é que você compre uma casa ou alugue uma casa e tire o seu filho desse ambiente, porque ele vai ter muitos problemas na área sexual. Muitos. E aí vai se tornar um problema maior. Porque antes de a gente casar, William, a gente tem que preparar esse ambiente, esse jardim. Quando Deus coloca Adão dentro do jardim, estava pronto. O problema é que as pessoas hoje querem casar pela fé, querem fazer tudo pela fé. Esqueceu que Deus preparou um jardim, que lá dentro desse jardim já tinha mantimento para poder o quê? Tirar a Eva dessa costela. Não, lá Deus dá um jeito, num quarto, um cômodo, na casa da sogra, e aquilo vai gerando vários problemas.
E as desculpas, né? De não sair, porque tá confortável. Meu Deus. E aí, Ju, você quer comentar alguma coisa nesse assunto? Sim, olha o que é importante. A Escritura diz assim, que Adão pecou, só que foi atribuída a nós a consequência. Por quê? Porque o Senhor viu a geração em Adão. Quando tem uma mulher e um homem, o Senhor não vê só o casal, ele vê a geração por trás desse casal. Então, o que acontece? O que as pessoas têm que entender? Como que você começou a falar sobre a pornografia? Às vezes, a criança não fica no quarto na hora da relação sexual, mas o pai ou a mãe tem ali o vício de assistir pornografia. Mas a criança está na casa. A esposa ou o marido está na casa. Como a gente falou de frequência e de energia. O que acontece ali? É aberto um acesso para a casa toda. Por quê? Porque lá em Efésios 6 diz que a nossa guerra não é contra sangue e carne, mas contra as hostes espirituais da maldade, os dominadores, os principados, né? E o que acontece? O que são as hostes espirituais da maldade? Que em grego é porneia, que deriva da palavra pornografia, que é o quê? É um sistema que rege essa área de promiscuidade, que ataca muito os casais, que ataca muito as famílias. E a igreja, porque quando o Senhor fala que a nossa luta é contra eles, é como igreja. O problema é que a igreja, ela deixa como tabu, pensa que porque é crente, sabe o que tem que fazer e não faz, mas não. A maioria das pessoas que nós tratamos são crentes, são líderes. E tem problema de pornografia. Por quê? Porque entrou no lar, na família, e eles não... O que faz? A esposa fica contra o marido contra a esposa, um não confessa pro outro, um sabe porque pega, porque o diabo, ele te ajuda a fazer, mas na hora né? Também ajuda a pessoa a descobrir. Mulher sente mal. Exatamente, fica ali, ninguém leva para os seus líderes, ninguém leva para os seus pastores, e se leva, eles não sabem como fazer, só pede para pedir perdão, vai orar, vai jejuar, mas o que tem que ter? Um posicionamento, a pessoa tem que entender, porque isso, quando você acessa uma pornografia dentro da tua casa, não atinge somente você, atinge toda a tua casa. Você abriu um acesso para os teus filhos, porque daí a gente atende pessoas que... Por que você desenvolveu isso? Não sei. E quando a gente vai ver, teu pai, tua mãe, tinha costume de pornografia? Olha, eu não sei, mas eu achei algumas fitas na minha casa. Fitas, né, pornô. Então, quer dizer que assistiam. Só que ele nunca viu, mas alguém assistiu dentro da casa que abriu um acesso para quê? Para também ir atrás da pornografia. E é assim que o diabo entra nas famílias dessa maneira. O que tem que fazer? Tem que fechar todo o acesso. Não adianta pensar, não, mas é só eu que estou fazendo, os meus filhos não estão vendo, mas os teus filhos estão na casa e vai reverberar sobre eles.